Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos juntos, irmãos. Vamos ler hoje, começar o livro de 2 Reis. Vamos ler o capítulo 1, Começamos esse livro. Vamos ver o que Deus está passando para nós através dessa mensagem, do capítulo 1. Então eu convido você, se você tem uma Bíblia aí, para você pegar a sua Bíblia e vamos juntos, vamos analisar, o que Deus está passando para nós através desse capítulo, que nos diz assim: Moabe revoltou-se contra Israel depois da morte de Acabe, e caiu Acasias por trás da grade de seu quarto de cima, em Samaria, e ficou doente. Enviou mensageiros e disse-lhes: Vão indagar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se viverei desta minha doença. Olha a situação que chegou, Acasias. Quem era Acasias? Acasias era um rei. Ele era da linhagem de Israel. E quem era Israel? Israel era aquele povo que Deus tirou do Egito. Aquele povo onde Deus caminhou com eles. Acasias, ele era dessa linhagem. E ele manda consultar Baal. Um dos profetas, de Baal, ele manda consultar. Olha a situação aqui, a gente já vê que o que Acasias está fazendo de errado aqui. Ele está indo contrário à palavra de Deus. Porque ele viveu no tempo dele não obedecendo os mandamentos de Deus. Quando a gente lê lá no livro de Deuteronômio, Levítico, Números, a gente encontra que esses 3 livros são a confirmação dos decretos, dos mandamentos, das ordenâncias que Deus passou para o povo de Israel cumprir. E dentro desses mandamentos, está um mandamento lá: não adorarás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. E Acasias, ele voltou contra Deus nesse sentido. O governo dele, tudo, ele não adorava a Deus. Foi contra, E o anjo de Deus falou a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe aos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhe: não há, porventura, Deus em Israel para irem consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Olha só, Deus, com toda a misericórdia dele, por isso que eu falo para você, a Bíblia sempre está nos revelando isso, que Deus é um Deus misericordioso. Deus sabe de tudo que nós fazemos. Aí o que acontece? Deus sabia que Acasias tinha enviado alguém para consultar Baal. E Deus encontra com Elias e fala: Elias, pergunta para o rei de Samaria se Israel não tem um Deus. É um tapa na cara, Agora eu pergunto para você. Você que hoje está adorando imagens. Você que hoje está indo, ao contrário aos mandamentos de Deus. Porventura, você que é um descendente de Israel, quando eu falo descendente de Israel, é porque você é filho de Deus. Você não é filho do diabo. Você é um filho de Deus. E como você, filho de Deus, procura, socorro em deuses estranhos. E aqui Deus, fala com Elias para perguntar
para Acasias se... Olha o estudo que a gente tem, né? Quando a gente lê a Bíblia, olha o estudo, olha o que nós aprendemos, né? Aí ele fala, não há porventura Deus em Israel para irem consultar a Baal-zebude, Deus de Ecrom? E portanto assim falou Deus, nesta cama que subiste, dela não descerás, porque nela morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram ao rei, e ele lhe disse, por que motivo voltaram? E falaram ao rei, um homem subiu até nós e nos disse, voltai ao rei, aquele que vos mandou, e diga-lhe, diz o Senhor, não há porventura Deus em Israel para irem consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, dela não descerás, porque nela morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência deste homem que encontraste? Disse-lhes estas coisas. E respondeu ao rei, era um homem de longos cabelos, e um cinto de couro cingido em seu quadris. Então disseram, é Elias o tisbita. Só uma curiosidade aqui. Você observou como que era a aparência de Elias? Ele era um homem de cabelos longos e tinha um cinto de couro cingido no quadril. Aí quando a gente, olha como que a Bíblia, né, ela nos remete, né? Quando a gente vai lá conhecer João Batista, quem é João Batista? É Elias. Aí você, por que Elias voltou? Tanto que o próprio Jesus mesmo falou, né? Que João Batista era o Elias. Viu como que tem curiosidade na Bíblia? É bom a gente aprender. Quando a gente conhece a Bíblia, você já vai lembrar. O homem que tinha cabelos longos e cinto de couro cingido nos seus quadris era Elias. Era João Batista. E quando João Batista estava no meio do povo, o próprio Jesus falou que João Batista era Elias. Aí você vai aprendendo, né? Mas vamos voltar aqui. Olha como que você percebe. Acasias, ele conhecia Elias. Tanto que ele pergunta para os seus homens como era a aparência desse homem. Aí eles falam para ele, era um homem de cabelos longos e um cinto de couro cingido em seus quadris. E o próprio rei fala, e enviou, aí o próprio rei falou assim, já sei, é Elias, o tisbita. O rei sabia. Por que o rei não mandou direto os homens dele procurarem Elias? Porque ele já estava no mundo, ele já estava perdido, ele já estava, como fala, ele estava engrenhado nas coisas mundanas. E enviou o rei um capitão de 50, e com seus 50 homens subiu a Elias, que estava sentado no cimo do monte, e disse, homem de Deus, o rei diz, desça. E respondeu Elias e falou ao capitão de 50, se sou um homem de Deus, eu farei descer fogo dos céus, que consumirá a ti e os teus 50. Então desceu fogo dos céus e consumiu ele e a seus 50. Aqui, Acasias demonstra, né, que ele sabia que Elias era um homem de Deus. E manda, né, Elias ir atrás dele. Manda Elias vir aqui. Mas antes, ele tinha feito o quê? Ele tinha procurado Baal. Se ele sabia que Deus de Israel existia, por que ele manda procurar Baal? Deus fez justiça, né? Por isso que eu falo, Deus é justo. Aí você fala, Deus é ignorante, por que Deus... Não, ele não é ignorante. Ele avisou
nós temos aviso. Os 10 mandamentos, as leis, as ordenanças são aviso para nós. Nós não devemos, né, desobedecer os mandamentos de Deus. Aí o fogo, né? Aí Elias falou: se eu sou o homem de Deus, eu farei descer fogo dos céus, que consumirá a ti e teus 50. Então desceu fogo dos céus, consumiu ele e seus 50. E sentou-se o rei e mandou outro capitão de 50 e seus 50 homens, e disse-lhe: homem de Deus, assim falou o rei, desça depressa. E respondeu Elias e disse: se sou homem de Deus, descerá fogo do céu e consumirá a ti e teus 50. E desceu fogo dos céus e consumiu a ele e todos os seus 50. Então, morreram 102 homens. Eu imagino assim, né? Quando esses homens, esse segundo pelotão, né, que foi encontrar com Elias, como eles não ficaram temendo. Vamos pegar esse homem na marra e vamos levar ele diante do rei. Só que só com a palavra, não precisava dele fazer esforço físico. Só com a palavra dele, o que ele disse, aconteceu. Talvez os homens falaram: vamos pegar ele, vamos amarrar ele, vamos levar. E morreram 102 pessoas. Sentou-se o rei, mandou outro capitão de 50 pela terceira vez com seus 50. Subindo o capitão de 50, ajoelhou-se diante de Elias e suplicou-lhe, e disse: homem de Deus, que seja preciosa a teus olhos minha vida e a vida dos teus servos, que são os 50. Agora o terceiro já foi, né? Olha o medo. Agora o terceiro já foi com muito medo. Muito medo. Homem de Deus, olha, ele ajoelhou, né? E falou: homem de Deus, que seja preciosa a teus olhos minha vida e a vida dos 50 homens que estão comigo. Eis que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros capitães de 50 e seus 50 homens, e agora que seja preciosa minha vida e a vida a teus olhos. E disse o anjo de Deus a Elias: faça-o descer, não tema seu rosto. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse ao rei: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiro a consultar Baal, Zebube, Deus de Ecrom? E por que não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Por isso a cama em que subiste dela não descerás, mas nela morrerás. E morreu o rei conforme a palavra de Deus que dissera a Elias. E reinou Jorão em seu lugar, no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, pois não tinha filhos. E o restante das palavras dos atos de Acasias, não estão escritos eles no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, o que a gente, né, aprendeu? Porque talvez você fale assim: irmão, por que Deus, né, ele fez isso? Por que Deus julgava dessa forma? O que Deus, ele queria? Ele quer de nós, ele não queria, ele quer de nós, irmãos, a obediência. Isso tudo aqui que aconteceu com os nossos antepassados é para trazer à tona a nossa memória do que Deus exigiu de nós. Para que nós venhamos a temer tudo o que aconteceu com nossos antepassados, e ainda mesmo assim o povo não teme a Deus. O povo não teme a Deus. Acontece coisas, né, aos nossos olhos, que a gente vê e parece que o povo não enxerga. É como a Bíblia fala: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos para quê? Para ouvir, para ler o que está escrito aqui.
Olha só, esse capítulo 1 de 2 Reis, o conselho, né, que Deus está passando para nós. Olha, Acasias foi desobediente, ele procurou outros deuses. E olha, veja o que eu fiz com Acasias. Gente, acorda. Ele está dizendo isso para nós. Gente, acorda. Eu sou justo. Eu quero que vocês me obedeçam. Tem gente que fala assim, Deus é um Deus carrasco. Se ele fosse carrasco, ele não tinha avisado antes. Eu acho que a pessoa que é carrasca é aquela pessoa que judia da outra sem avisar por que ele tá, né? Por que aquela pessoa tá apanhando. Digamos assim, digamos que não existe lei num país. Que não tem. Digamos que não existe lei de matar no país, né? Não pode matar. Não tem essa lei que não pode matar. Aí as pessoas vão e matam e apanham. Aí, quem é o carrasco? Quem é o carrasco é quem bateu, quem matou aquela pessoa, que é coisa. Mas só que Deus já tinha avisado. Deus já tinha avisado. Deixou escrito. E ele deixou escrito isso para nós. Isso aqui, irmãos, a Bíblia, ela não é um mero juntamento, agrupamento de livros que nós deixamos, né, para dizermos, entre aspas, que temos uma Bíblia em casa. Isso aqui é para nós obedecermos. Você está entendendo? É para nós obedecermos. Isso aqui é um conselho. Olha, não faça, porque se você fizer, você vai ser castigado. Como foi castigado Acasias. Você vê que quantas pessoas que morreram por causa desse pecado de Acasias. É para que todo Israel, porque é melhor morrer um homem e salvar um monte de gente, né? Do que morrer todo mundo junto. Então aqui, Deus, ele deu esse castigo para Acasias para que servissemos, né, de exemplo para nós hoje, na nossa geração, para aquele povo de Israel também e para nós até hoje. Isso aqui é um exemplo que nós devemos, né, seguir esses exemplos. Olha, eu não vou fazer, eu não vou consultar Baal, eu não vou andar no mundo, eu não vou fazer a vontade do diabo, porque Deus, ele vai me vingar. Ele vai ser justo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Então, fica aí que você possa, né, meditar nessa palavra e andar na presença de Deus. Um forte abraço. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal e que nós possamos, né, estar juntos, né, para meditar nos próximos capítulos desse livro. Já temos estudo gravados até aqui. E eu convido você a conhecer nosso canal. É um canal de bênçãos, é um canal que nos traz, né, um advertimento espiritual para andarmos na presença de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.